Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais essa transmissão da Sociedade Espírita Amor e Caridade de Santo Augusto. É com muita alegria que nós estamos aqui reunidos hoje para continuar com o nosso programa de conversas, conhecendo cada vez mais o que é e quais são os princípios que são as bases da doutrina espírita. A cada semana nós estamos abordando um tema dos tantos temas que a doutrina espírita nos oferece para as reflexões nas suas obras básicas. Essa conversa é feita pelos trabalhadores, pelos estudantes, pelos colegas voluntários da Sociedade Espírita Amor e Caridade aqui de Santo Augusto. Então, muito obrigado àqueles que já vêm nos acompanhando e sejam bem-vindos todos aqueles que estão aqui pela primeira vez. Hoje, a nossa roda de conversa conta com a ajuda dos nossos queridos colegas Sandro, Lide, Jana e Ju Alegrete. E nós temos mais de uma Ju aqui, por isso Ju Alegrete e Ju Zangerolano. E para iniciar a nossa reflexão de hoje, que traz como tema a família, um tema importantíssimo, sempre oportuno e atual, nós gostaríamos de iniciar pedindo para que o Sandro pudesse nos dizer o que é a família, Sandro, ou pelo menos do ponto de vista espírita, o que é e qual a importância da família. Boa noite, Sandro. Boa noite a todos, nossos colegas trabalhadores. Boa noite a todos os que nos ouvem nesse trabalho diferente que estamos tentando fazer nesse período que não podemos estar juntos. Uma família, ou o lar, que é importante também falar isso, que o lar é a família que está em interatividade, né? E é dessa família que nós precisamos falar. Então, essa família é o laboratório onde nós viemos ter as experiências necessárias para a evolução do nosso espírito. Então, ela é uma escola onde nós vamos receber tudo aquilo que nos foi dado receber afetivamente nessa encarnação, né? Então, se diz que a família é a célula da sociedade. Ali é o elemento menor, né? A célula que compõe o tecido, que se diferenciam e compõem os órgãos, comparando com o corpo humano, por exemplo. Então, a família é a célula. É dali saem todos os demais itens das relações sociais. E Raul Teixeira nos diz, numa entrevista no programa Transição, que é na família, nesse laboratório, que nós vamos ter todas as condições para viver na macrofamília. Aquilo que nós aprendemos na família, nesse núcleo familiar, no lar, é o que nós vamos levar de contribuição para a sociedade. E alguns, né, lá do tempo do Livro dos Espíritos, alguns já queriam dizer que a família não era uma lei da natureza, por exemplo. E nós a dizemos que é, né, que diziam que era como é que vamos dizer assim, que era resultado de costumes sociais e não uma lei da natureza. E na questão 774 do Livro dos Espíritos, a pergunta que Kardec faz aos espíritos é a seguinte: há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem as suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens mais do que o resultado de costumes sociais, e não o efeito de uma lei da natureza. Que devemos pensar a esse respeito? Ou seja, alguém naquela época, dentro dos estudos de Kardec, perguntava se nós não seríamos iguais aos animais, né? Mas nós não somos iguais aos animais. A resposta é a seguinte: diverso dos animais é o destino do homem. Por que então querer identificá-lo como estes? Há no homem alguma coisa a mais, além das necessidades físicas. Há a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso. E os de família, mais apertados tornam os laços sociais. Eis porque os laços de família são uma lei da natureza. Quis Deus, por essa forma, que os homens aprendessem a amarem-se como irmãos. Então, qual é que é a diferença dos animais para nós? Os animais criam núcleos para reproduzirem. Apenas isso, eles são movidos pelo instinto, né? Tanto
que depois de um tempo, os filhos são abandonados e os pais não reconhecem mais as suas crias depois de um tempo. Tanto que cruzam-se, né, entre eles, né? Já nós não. Nós precisamos viver num ambiente social de troca para desenvolvermos a sabedoria, que vem a ser a união do saber e do sentir. Então essa é a grande diferença. Nós temos que saber e temos que sentir. Biologicamente até somos como os animais. Mas, veja bem, de todas as espécies, a que tem a infância mais demorada, mais duradoura é a nossa. Inclusive, temos duas infâncias. A primeira infância até os 7 anos e a segunda infância até os 12 anos. E por que temos essa infância tão demorada? Porque viemos com a necessidade de sermos cuidados. Com a necessidade de sermos cuidados. E nessa necessidade de sermos cuidados é onde nós aumentamos os nossos laços com aqueles que nos cuidam, ou aqueles que são cuidados por nós enquanto filhos ou enquanto pais, né? Então, a criança chega e começa a desenvolver ali já uma relação de cuidado, de afeto, que vai levando ao cultivo dos sentimentos, das emoções, que obviamente os animais não têm. Então essa é a importância e o significado da família, né, que nos diferencia de todas as outras espécies. Muito obrigado, Sandro. A doutrina espírita vai nos esclarecendo, né, e tu traz tão importante reflexão sobre a importância dessa célula, né, desse primeiro convívio com a família. E aí nós gostaríamos de continuar a reflexão perguntando para Ju Zangilami, que possa nos auxiliar, nos dizendo se nós reencarnaremos sempre na mesma família, sendo a reencarnação o que fundamenta a doutrina espírita. Quer dizer, nós sempre estaremos reencarnando na família que nós temos hoje, ou pode ser diferente em algum momento? Boa noite, Ju. Boa noite, Emerson. Boa noite a todos que nos fazem companhia hoje. Diante da compreensão que nós temos sobre a reencarnação, né, essa oportunidade que Deus nos dá de estarmos retornando à vida corporal para o nosso aprendizado, para a nossa evolução moral, né, nos redimindo de alguns erros do passado, alguns equívocos, né, algo que ficou pendente, nos encontramos em um núcleo familiar, para bem de que possamos desenvolver em união o nosso melhoramento, né, uns auxiliando aos outros. Quando, em determinada oportunidade, não nos foi possível, diante de diferentes circunstâncias, não suprir toda a necessidade, né, de resgatar tudo o que era preciso naquele seio familiar ou com uma pessoa especificamente, com certeza teremos uma nova oportunidade de nos reencontrarmos com esse espírito para assim quitar os nossos débitos, digamos assim. Não que necessariamente isso aconteça, tipo, desencarnei, a minha próxima encarnação já vai ser junto daquele espírito. Não, porque a gente passa por um período também de aprendizado, né, de conhecimento das nossas falhas durante o período que estamos na erraticidade, e aí sim nos é dada uma nova oportunidade de vir em um novo meio para que a gente possa dar conta daquilo que ficou pendente. Sim, mas também a gente sabe que nos é muito válido, assim, estagiarmos em diferentes seios, em diferentes núcleos, para que, também para que a gente seja auxiliado, né, no tratamento das nossas enfermidades morais, participando daquela união diferenciada, sendo auxiliado e também sendo útil na evolução dos irmãos que fazem parte daquela família. Portanto, sim, então, um espírito pode reencarnar na mesma família, desde que seja importante para o progresso moral do espírito. Então, ele pode, sim, com o compromisso de se melhorar e auxiliar o próximo. Muito bem, obrigado, Ju.
nós entendemos, então, que dentro das necessidades do espírito, ele pode estar mais próximo desta última encarnação na próxima encarnação, mas não necessariamente isto seja uma regra. E aí, entendendo que é possível que esse espírito reencarne em outra família, digamos assim, nós começamos a observar que poderíamos, talvez, e agora eu quero dar o meu boa noite e pedir que a Lid dê o seu boa noite a todos, mas nós poderíamos, Lid, classificar isso em mais de um tipo de família? Teria, então, essa família mais próxima que eu conheço e eu poderia ter outro tipo? Como é que tu pode nos ajudar nessa compreensão? Boa noite, meus queridos. Muito feliz de estar de novo com vocês aqui. E a gente pode dividir, Emerson, em dois tipos de família. Uma família ligada pelos laços espirituais e outra família ligada pelos laços corporais. As famílias ligadas pelos laços espirituais, elas são mais duráveis e elas se fortalecem pela nossa depuração e elas se perpetuam no mundo dos espíritos. Diferente da família ligada pelos laços corporais, esses sim, frágeis como a matéria, se extinguem e se dissolvem moralmente. O Evangelho nos traz que os verdadeiros laços familiares não são, pois, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamento que unem os espíritos antes, durante e após a sua encarnação. O Espiritismo vem, nos esclarece, nos explica isso através da pluralidade das existências, né? E o fato de dois seres nascidos de pais diferentes poderem se atrair, se procurar e ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo mesmo sangue. Então o Espiritismo traz esses dois tipos de família, os de laços espirituais e os de laços corporais. Obrigado, Lid. É muito bom, faz uma conexão muito forte com o que a Ju nos trouxe, né? Sobre que algumas vezes, ela no início da fala dizia lá, a gente reencarna na mesma família para reajustar alguma coisa, e nem sempre isso é de uma maneira harmoniosa, e aí vem essas dificuldades, né? Da mesma maneira que muito próximo em outra família a gente encontra esses espíritos que são da nossa família espiritual e nós nos afinizamos. É uma explicação que o Espiritismo nos traz e que faz muito sentido, porque nós podemos observar isso no nosso dia a dia, na nossa vida de relação, no convívio social, essas afinidades ou não na família desse momento, a família física, né, a família consanguínea e nos amigos próximos. Bom, Ju Alegrete, boa noite para ti, e nós gostaríamos de te perguntar, para que tu pudesse nos trazer o ponto de vista espírita, sobre se a paternidade nós poderíamos considerar como uma missão, dada a importância, né, desse primeiro contato com o mundo, que o Sandro nos trouxe muito bem lá no início, falando dessa importância do convívio, né, e inclusive do quanto reflete no nosso convívio com o mundo externo, a família. Nós poderíamos dizer que é uma missão a paternidade no nosso patamar evolutivo, enfim, nos dias atuais ou nesse mundo? Boa noite a todos, que possamos estar todos abraçados, então, no amor de Jesus. Bem, Emerson, às vezes nós formamos uma ideia de que a missão, ela tende a ser algo grandioso, algo que demanda a necessidade de ser um espírito elevado para conseguir desenvolvê-la. Mas os benfeitores espirituais, na resposta da questão 582 do Livro dos Espíritos, nos esclarecem que sim, que a paternidade e a maternidade são, sem dúvida, uma missão, e que, mesmo em meio a nós estarmos em um mundo de provas e expiações, de sermos ainda imperfeitos,
quando nós assumimos a paternidade e a maternidade, nós assumimos um dever muito grande, que envolve muita responsabilidade, e que realmente é uma verdadeira missão, nós termos sob a nossa tutela filhos com os quais temos compromissos de dirigi-los pelo caminho do bem. E Deus, nosso Pai, que é bom, que é justo em todas as suas ações, né? Então, Deus nos facilita essa tarefa. E como bem colocou o Sandro, que a criança, ela nos chega com uma organização física frágil, delicada, e isso torna mais acessível nós conseguirmos imprimir nelas, nós ajustarmos elas, ensinarmos a elas o caminho do bem. Mas o que às vezes acontece é que nós nos descuidamos desse dever. Na mesma questão, 582, os benfeitores nos dizem que muitas vezes nós nos ocupamos de cuidar das árvores dos jardins, fazendo com que elas nos deem mais frutos. Ou seja, é o mesmo que nos dizerem que nós nos ocupamos, às vezes, em demasia com propósitos fora do nosso ambiente familiar, não dando, assim, aquela devida atenção àqueles maus comportamentos, aquelas falhas de caráter que temos o compromisso de ajudar a combater nos nossos filhos. Obrigado, Ju. Nós vamos observar durante essa missão, como então nós estamos, é prudente que nós chamemos assim, né? Uma conexão, na maioria das vezes, bastante forte entre os pais e o filho, mas uma conexão mais especial ainda parece que se estabelece, e é evidente, talvez, que se estabeleça entre as mães e os seus filhos. Eu gostaria de perguntar para a Jana, e já dando boa noite também, Jana, como é que nós poderíamos definir isso? Seria o amor materno? E o que é esse amor materno que é tão marcante nessa relação entre pais e filhos? Boa noite, Jana. Boa noite, Hermes. Boa noite, pessoal. O amor materno é um presente, né, que a mãe recebe de Deus para que possa, mediante toda uma organização espiritual, auxiliar aquele filho a chegar e alcançar objetivos já escolhidos, como já foi falado, lá no plano espiritual. Então, quem já é mãe sabe, né, que às vezes não é tão fácil, mas nesse meio tem que haver toda aquela dedicação, abnegação, exemplo, né, principalmente o exemplo, para que esses filhos consigam que se veja na mãe aquilo que podem também seguir. Então, é um presente de Deus, né? É um resultado de uma colheita também, porque é feito através das encarnações entre mãe e filho, de uma forma mais enraizada, propósitos, né? Existem propósitos para que sejam seguidos. Então, é o resultado de uma escolha que foi concedida por Deus. E meio toda essa cooperação, digamos assim, né, que é, como a gente sabe, o Espiritismo, tem a lei da cooperação, dos irmãos se auxiliarem. Então, a mãe observa, de uma forma mais particular, aqueles defeitos, entre aspas, aqueles desejos que o filho pode possuir, e tenta, então, nessa nova vida que auxilia a esse ser a ter na Terra, a que ele consiga também ter novos valores, que com todo o respaldo materno, alcance, né, o objetivo de evoluir,
de superar defeitos, superar suposições, responsabilidades. E observando ainda que, como já foi falado, né, a criança, até os 7 anos, ela tem em seus instintos uma flexibilização maior. Então, nesse período, ainda melhor que haja sempre deve haver, né, que a mãe se empenhe, o empenho da mãe. Mas nessa fase, ainda mais uma observação para ser feita, porque é uma criança que não tem noções. A princípio, chega sem limite, sem noções. E além de dedicar, de abnegar, também tem que colocar freios, né? Porque aquele espírito vem com conceitos que tem instintivamente, então precisa sim ser dito não, né? E colocar os freios para que essa pessoa possa futuramente se adaptar às dificuldades que vão ser apresentadas, porque vão ser provações, e vai ter que ter toda uma estrutura para que essa pessoa consiga superar isso. Isso é reflexo de uma infância, né? Então, todos os pais sentem de forma intuitiva a responsabilidade que tem sobre os filhos. Então, resumindo tudo isso, é um presente de Deus, né? É a lei divina. Obrigado, Jana. É importantíssimo a gente ter essa clareza do quanto Deus é bom conosco, né? Ao mesmo tempo que Ele nos coloca um instinto de cuidado, que esse amor materno participa muito desse instinto, né? Ele também nos dá e como uma virtude. Então, as possibilidades, a forma de cuidar e aquilo que a gente pode desenvolver de uma maneira muito positiva, junto também com o que é feito de maneira instintiva. É muito importante estar conectado com esse entendimento para que nós observemos a bondade e a justiça divina quando Ele nos dá a tarefa da paternidade e da maternidade, mas Ele também manda em nós esse instinto de preservação e de cuidado, que, diferente do dos animais, como o Sandro muito bem nos disse lá, ele continua, né? Ele se estende pela vida, e a doutrina ainda nos esclarece que ele continua depois do desencarne, que as mães continuam cuidando dos seus filhinhos mesmo quando deixam o plano físico, que os filhos continuam vinculados a essas mães, mesmo quando já não estão compartilhando da presença física. Seguindo com a nossa conversa, nós gostaríamos de chamar de novo o Sandro para nos dizer, do ponto de vista espírita, o que é que aconteceria se, de alguma maneira, nós menosprezássemos esses laços, que são os laços familiares, nós desconsiderássemos essa importância que tem a família, né? O que aconteceria? O que o Espiritismo nos diz sobre isso, Sandro? Bom, essa é uma questão que está lá no Livro dos Espíritos também, né? É a questão 775, né? E a pergunta é exatamente essa: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento do laço de família? E a resposta é curta e simples: uma recrudescência do egoísmo. Recrudescência é surgir com mais intensidade. Então, o egoísmo surgiria com mais intensidade. Já falamos até agora sobre a importância da família ser o núcleo que vai gerar os parâmetros de valores no convívio com a sociedade. Certo? Então, é ela que vai desenvolver em nós a maior lei das leis divinas, que é a lei de amor, justiça e caridade. A lei de amor, justiça e caridade é a que mais nos coloca em disposição com as pessoas. Existem várias, são 10 leis, né? Mas tem a lei de destruição, tem a lei de reprodução, tem a lei de conservação, tem tantas, são 10 leis que pode ser até tema um dia do encontro, mas a que mais nos coloca em relação com a sociedade é a lei de amor, justiça e caridade. E a família tem um papel importantíssimo nisso, né? Porque para justamente se cultive esses valores dessa lei. E Deus age no mundo pelas leis naturais. E Ele nos chama, enquanto família, como colaboradores. O que é colaborar? É auxiliar no trabalho. Laborar é trabalhar. Colaborar
é auxiliar no trabalho. E a família é chamada justamente para isso, para que as leis divinas, que são instrumentos de Deus, sejam efetivamente realizadas no ambiente social por intermédio da família. Nós poderíamos ter famílias mais modernas, por exemplo, como se diz hoje, né, onde se encontram só para momentos felizes, né, mas isso não seria a conceituação de uma família. Essa não seria o lar, a célula da sociedade. Né? Seria uma relação egoísta passando daí. E vejamos bem como a família desenvolve vários sentimentos. E como é abrangente isso. E o primeiro sentimento que ela desenvolve, e que talvez um dos mais difíceis de conduzir, é o dos cônjuges. Porque ele é a única relação familiar que foi por escolha encarnada, né? Porque nós sabemos que, na verdade, as famílias já são escolhas lá na programação reencarnatória, que também pode ser um tema da roda de conversa aqui, programação reencarnatória. Né? Mas trazendo para o ambiente físico que nós estamos hoje, a única relação que é por escolha é de cônjuge. Então veja como começa aí já uma relação importante que se faz de escolha, de tolerância, de ceder o espaço para que haja harmonia. Então, quanto desenvolvimento de virtudes. Né? E também é a única relação que pode se desfazer na família. Existe ex-marido e ex-mulher, mas não existe ex-filho, ex-filha, ex-pai, ex-mãe. Então, veja quantos tipos de relações se faz numa família. Quantos tipos de sentimentos se cultiva numa família. Se nós tirarmos fora esse núcleo, perdemos a base que gera esses sentimentos. Que faz com que nos coloquemos no lugar do outro. Que faz com que dividamos o nosso espaço. Que faz com que sejamos sinceros com aquilo que nós realmente sentimos. Né? Porque é dentro da família que nós somos verdadeiros. Dentro da família que nós somos verdadeiros. As pessoas que nos conhecem lá fora não sabem do nosso ser integral. Agora, a nossa família sabe. O meu pai, a minha mãe, os meus irmãos sabem que quando eu acordo olhando para baixo, por exemplo, é porque alguma coisa está me incomodando em relação ao dia anterior, por exemplo. Né? Aí eu saio do portão para fora, me visto de uma característica social, onde as pessoas não conhecem a minha verdade. Então veja a importância da cumplicidade da família, né? É onde mais nós podemos desenvolver o nosso self, né? Que nós já falamos algumas vezes aqui, que é a nossa verdade, que é aquilo que nós realmente somos e não aquilo que nós queremos que achem que nós sejamos. Né? Nós criamos muitas máscaras no nosso convívio, até para tentar nos acomodar melhor no meio que nós convivemos. E na família não tem como fazer isso. Então a família desenvolve em nós a capacidade de conhecimento das nossas verdades. E que nós já falamos várias vezes aqui, que é a base para o nosso autoconhecimento, para a nossa evolução e para a nossa melhoria enquanto ser humano, né? E como é que nós vamos melhorar como seres humanos? Melhorando na relação com as pessoas. Porque Deus faz a obra pelas leis naturais. E ele nos usa nas nossas relações para podermos exercitarmos essas suas leis. Então, Deus se manifesta pelas pessoas. Nós somos as pessoas. E os parâmetros que nós temos para sermos conduzidos na sociedade são feitos pela família. Então, na verdade, é um raciocínio simples. É da onde eu me alimento dos meus valores, é a família. No momento em que ela estiver fora, eu estou sozinho, eu estou sem leme, né? E, consequentemente, sem a capacidade de formular os limites das minhas virtudes. Obrigado, Sandro. Entendendo, então, a importância de, ao invés de afrouxar, apertar esses laços, né? E voltando lá à reflexão que a Juliane nos ajudou a construir, né? A respeito dos tipos de família, depois a Lide complementou. Juliane, nós gostaríamos de saber o que o Espiritismo nos diz sobre o seguinte:
a reencarnação, se ele pode me pôr ora na mesma família e ora posso estar num núcleo familiar diferente, a reencarnação não enfraqueceria esses laços de família dos quais o Sandro está nos trazendo agora? Com certeza não. Porque, assim, como estando em um determinado núcleo, em união, conseguimos desenvolver o amor, a empatia, a compaixão, enfim, todos aqueles sentimentos que nos tornam pessoas melhores e que assim vamos nos afinizando, da mesma forma, ao desencarnarmos, nós acabamos nos reunindo, nos encontrando, nos aproximando de espíritos com os quais a gente se identifica. Então, por esses laços de afeto, essa afeição real mesmo que se cria em uma encarnação, ela vai se perpetuar. Ora, podemos estar reunidos aqui encarnados, ora no plano espiritual, convivendo também em uma família lá, continuando nos nossos aprimoramentos, estreitando cada vez mais os nossos laços, e, consequentemente, ao decorrer das encarnações, estaremos cada vez mais unidos e em unicidade de pensamentos e de sentimentos. Talvez o que nos atrapalhe muito ainda, Ju, é que nós nos observamos corpo e acreditamos que temos um espírito, quando na verdade nós somos espíritos e hoje nós estamos ocupando um corpo. Então, às vezes, essa ideia do enfraquecimento, ela vem muito por isso, talvez, né? Porque a gente pensa que está tudo aqui, é tudo isso, e isso vai se terminar, e essa relação vai se desconstruir pela separação física através da morte. E aí a doutrina vem e nos diz que a nossa vida não é aqui, né? Isso, e assim, da mesma forma que, às vezes, outrora estamos unidos no plano espiritual por essa afeição, pode que um de nós esteja aqui encarnado, mas continuamos contando com a companhia desses seres amados e queridos que nos fazem tão bem e que nos auxiliam tanto, mesmo estando no plano espiritual, que é nosso verdadeiro lar, no caso. Então, sempre continuaremos unidos quando esse sentimento de amor é verdadeiro mesmo, né? É muito bom, obrigado. Uma coisa que nos chama muita atenção algumas vezes, talvez muitos de nós, e talvez aqueles que nos assistem já tenham observado, que nós notamos em algumas crianças um sentimento de repulsa com relação aos pais, desde muito pequenos, ou até mesmo algumas vezes poderíamos dizer um sentimento de ódio. E quando observado, não há um motivo anterior, porque aquela criança ainda é muito jovem, não viveu nada que possa ter provocado aquilo. Como é que nós podemos explicar? Queria pedir ajuda para a Lide, para que nos auxiliasse nessa reflexão. O que o Espiritismo nos diz? Por que isso pode acontecer? Então, se a gente passa o olho e não encontra nada nessa existência, a gente não pode deixar, então, de analisar as existências passadas. Deus, ele nos permite encarnarmos em famílias com algumas antipatias ou estranhos com duplo objetivo. Então, ou a gente está como uma prova ou adiantamento para outros. Então, assim, vamos lá. Quando se produz um corpo, a alma que vai encarnar nele, ela vem do mundo espiritual com uma bagagem e com um objetivo, como a gente já vem falando aqui. E o nosso objetivo é o progresso. Para a gente progredir, a gente precisa encarnar para combater as nossas más tendências e alguns conflitos de outras existências. Para isso, a gente encarna numa família, às vezes com algumas antipatias, para a gente combater essas questões que ficou em pendência. Por isso, às vezes, um filho tem alguma... Ai, perdão, cortou aqui. O filho tem alguma antipatia pela mãe ou pelo pai, visto pela uma encarnação anterior. Então, a gente encarna nesses laços familiares para tentar combater isso e estreitar os laços de amor, de perdão e de fraternidade. Obrigado. Emerson, Oi? posso contribuir um pouco? É bem rápido, por favor. Assim, para as pessoas que estão ouvindo,
Daqui a pouco as pessoas podem pensar assim, poxa, eu vejo tanta família linda, maravilhosa, né? E eu tendo que ter um problema com meu marido, com meu filho. Eu queria deixar uma informação aqui que Carlos Campetti, no estudo sistematizado da doutrina espírita na TV, ele é um estudioso, mas é um repórter também, o Carlos Campetti. E num programa desse, ele nos fala que André Luiz, há 50 anos atrás, em Psicografia de Chico, ele não cita a obra, né? Ele diz que 1% dos casamentos são por amor. Aquele amor platônico, sabe? Aquele bateu o olho e é o príncipe e a princesa. E 90% deles são por provas e expiações. O que eu quero deixar com isso? Quero deixar assim que aquelas pessoas que acham que o canteiro, que o gramado do vizinho é mais verde, não é assim. Entendeu? Cada um tem as suas dificuldades, e a Lídia explicou muito bem essa animosidade que cria entre as pessoas, né? O importante é nós entendermos que nós estamos na família certa. E uma coisa interessante que eu acho que nós temos que usar para analisar essa relação do amor e do ódio dentro da família é assim, ó. Quando eu penso na minha família, isso me traz um sentimento de alegria. É necessário que quando pensemos na nossa família, isso nos traga um sentimento de alegria. E se nós ainda não estamos sentindo isso, é urgentíssimo que nós retomemos a análise do que realmente é a nossa família. Porque é isso que nós precisamos sentir. Esse é o desafio para, no fim da nossa encarnação, pelo menos, nós saber que se nós não amamos tudo que tínhamos que amar, pelo menos nós não odiamos mais. Porque pode acontecer casos de relações odiosas na família, justamente por essas provas e essas expiações. E eu acho que um termômetro fantástico da felicidade é você fazer a pergunta assim, ó, estou voltando para casa, certo? Saí de casa, estou voltando para casa. O que isso gerou em mim? Estou feliz porque estou voltando para casa? Ou, puxa vida, estou voltando para casa? Só para deixar essa reflexão, é importante que nós estejamos felizes em voltar para casa. E se nós ainda não estamos, o alerta está ligado, precisamos rever nossas atitudes. É um termômetro, né, Sandro? Muito bom essa reflexão que tu propõe. Ela vai apontar justamente, dependendo da resposta dessa autoquestão, ela vai apontar justamente aquilo que nós precisamos trabalhar em nós. É legal nós compartilhar aqui com quem nos assiste, que aos domingos a gente tem o nosso grupo de estudo online, que é o grupo que nós tínhamos 3 grupos funcionando na nossa Casa Espírita. Hoje nós juntamos os 3 e a gente continua fazendo esse trabalho aos domingos, e o tema do domingo é sempre o tema que vai ser na quinta aqui. Então nós conversamos domingo sobre o tema família no nosso grupo de estudo. E aí nós concluímos também, é um momento que nos oferece uma possibilidade mais ampla de reflexões, que algumas famílias oferecem desafios enormes, e que realmente, num primeiro momento, parece que não tem por que gostar de voltar para casa, ou até mesmo não tem muito sentimento positivo com relação aos familiares. E nesse estudo, então, nós também nos lembramos que simplesmente pelo fato de estarmos encarnados, nós já temos que desenvolver um sentimento de gratidão enorme aos pais que nos aceitaram aqui nesse mundo, porque as dificuldades, elas são para todos nós, uns mais em um segmento, outros em outro segmento. O gramado sempre é mais verde do vizinho, mas a gente sabe que não é assim, né? Sendo que todos têm as suas dificuldades. Então é sim possível, e é dever nosso ser gratos à nossa família e aos nossos pais por nós estarmos aqui. Por mais dolorosa que tenha sido a nossa convivência em família, né? Os desafios que tenham se apresentado, as dificuldades provocadas pelos familiares, às vezes, ou por nós mesmos, ainda assim, nós devemos agradecer esta oportunidade, porque são muitos os espíritos que estão aguardando a chance de estar aqui, independente da família que esteja disponível para recebê-los. Queria trazer uma reflexão muito parecida, nós falamos há pouco, e a Lídia nos ajudou, quando nós falávamos sobre as crianças que têm esse sentimento negativo com relação aos pais, mas queria que a Jana nos auxiliasse agora a trazer o ponto de vista espírita, que o Espiritismo com certeza contempla essa questão, principalmente o Livro dos Espíritos,
nós também observamos mães que em algum momento desenvolvem algum tipo de sentimento negativo com relação aos filhos, já. E algumas vezes, já no início, também não tiveram a chance de se estranhar, poderíamos dizer assim, se fosse na adolescência ou na fase adulta, não, já desde muito cedo há um sentimento ruim, às vezes, em algumas situações. E como é que o Espiritismo nos explica isso, Jana? Emerson, essa questão seria do descumprimento, né, daquele espírito que está servindo de mãe aqui para outro espírito, descumprimento das leis divinas, né? Daquilo, de uma forma que nós já comentamos, daquela preparação toda reencarnatória que existe e que a mãe se propôs numa encarnação, a figura que esse espírito vem como mãe, se propõe a auxiliar esse filho. Então, no momento que acontece dessa repulsa, entre aspas, entre esses espíritos, o que pode ter acontecido? Pode ser que naquela programação reencarnatória, esse espírito, que é o filho, que vem como filho, em outras encarnações já tem um histórico assim de muita maldade enquanto pai ou mãe, né? Então esse espírito que, digamos que hoje ocupa o espaço de filho, numa outra encarnação, quando já cometeu outros problemas, já houveram outros problemas enquanto ele era pai ou mãe, um pai ou mãe que eram maus, né, que faziam mal aos seus filhos, ele então recorre a essa possibilidade que a providência divina nos dá de reencarnar como filho dessa pessoa que já tem uma desavença com ela. Então, são provas e expiações desse espírito, né, que ele, dentro de toda aquela organização espiritual, reencarna. Mas essa mãe, né, de forma alguma, pode se deixar influenciar, o que sempre há entre nós, aquela influência espiritual, daquilo que não nos é possível enxergar materialmente. Então, enquanto essa mãe reencarna como mãe, provavelmente ela tem todo um aparato espiritual tentando tirar ela do caminho que ela escolheu vir, né? Mas de forma alguma ela pode se deixar influenciar por essas intuições que de repente vêm a ela. Então, o que acontece nesse jogo seria assim? São espíritos tentando resolver os seus desafetos, os seus problemas. Há lá na erraticidade um compromisso um com o outro, já por haver anteriormente em outras encarnações discórdias. Então eles resolvem, não, agora vamos reencarnar, eu vou ser seu filho, você vai ser minha mãe e nós vamos reatar laços. E a mãe não consegue alcançar esse objetivo e, dessa forma, não trata um filho como deveria tratar. Mas isso são tudo coisas que durante a vida acontecem, né? Mas que futuramente a providência divina procura colocar cada um no seu lugar, seja nessa encarnação ou em outras, né? Que nos é possibilitadas várias encarnações para reparar esses erros. E dessa forma conseguir com que busquemos a nossa evolução. Então é todo um complexo assim que a gente vem para seguir, nem sempre segue, né, como deveria ser. Obrigado, Jana. E é legal que tu diz, né, que nós teremos ainda as oportunidades. De alguma maneira nós aceitamos os desafios na espiritualidade, achamos que a gente vai dar conta e algumas vezes a gente se atrapalha e deixa vir à tona, né, todo aquele histórico que pode ser anterior, como tu falaste, e que acaba influenciando as nossas atitudes. A doutrina espírita nos esclarece sempre que quanto mais nós pudermos fazer nessa encarnação para superar essas dificuldades, melhor. Mas também, quando não há mais tempo e nós não podemos voltar atrás, nós podemos começar agora e fazer diferente daqui para frente, ou na próxima encarnação.
Então nós teremos outras oportunidades. Muito obrigado, Jana. Queridos, já indo para o final da nossa roda de conversa, ainda teremos a oportunidade individual aqui de deixar a nossa mensagem final e a nossa despedida. Eu queria trazer um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 14, um trechinho já no final de um dos parágrafos aqui, que quando vai tratar da assistência dos filhos aos pais. É muito triste a gente observar, né, na nossa sociedade, que muitas vezes os nossos velhinhos são deixados de lado. Nós sabemos, inclusive, que há uma iniciativa aqui na cidade para se trabalhar e se atender a essas dificuldades já na velhice, e que a Casa Espírita é parceira e solidária a esse projeto. Mas então o Evangelho vai dizer sobre a assistência material, e já no final desse parágrafo, então, diz o seguinte: os filhos não devem a seus pais pobres só o estritamente necessário. Devem-lhes também, na medida de suas possibilidades, as pequenas doçuras do supérfluo, as solicitudes, os cuidados amáveis, que são apenas o juro do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Esta é a única piedade filial aceita por Deus. Por mais difícil que tenha sido a nossa convivência com os nossos pais, nós voltamos a dizer que a doutrina nos esclarece que a oportunidade que eles nos deram de estar aqui encarnado nesse momento, passando pelos desafios que esta vida oferece, é uma oportunidade que merece, sem dúvida, o nosso reconhecimento. E a sugestão do Espiritismo é que nós tratamos eles com carinho, que nós oferecemos até as doçuras do supérfluo, que tanto nos faz mal o supérfluo. É claro que aqui tem uma abordagem toda especial, dizendo de um pouquinho a mais, que nós possamos entregar aos nossos velhinhos um pouco a mais de carinho, para que eles possam se sentir importantes também, saber que são reconhecidos por aquele trabalho, por aquela proposta de ter criado uma família que pode ou não ter sido a melhor, mas sem dúvida foi a possível para aquele momento. Queria entregar a palavra aqui, começando lá pelo Sandro, então, pela ordem que nós começamos as perguntas, para que possa deixar a sua mensagem e a sua despedida. Sandro. Ok, então, tudo isso que você fala, né, Emerson, fala de amor. E Chico Xavier diz assim, que tudo é amor. Que vida é o amor existencial. Que razão é o amor que pondera. Que o estudo é o amor que analisa. Que a ciência é o amor que investiga. Filosofia é o amor que pensa. Religião é o amor que busca Deus. Verdade é o amor que se eterniza. Ideal é o amor que se eleva. Fé é o amor que transcende. Esperança é o amor que sonha. Caridade é o amor que auxilia. Fraternidade é o amor que expande. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Sacrifício é o amor que se esforça. Renúncia é o amor que depura. Desespero é o amor que desgoverna. Paixão é o amor que desequilibra. Orgulho é o amor que enlouquece. E, finalmente, o ódio, que julga ser antítese do amor, não é senão o próprio amor que adoeceu gravemente. E, para terminar mesmo, agora, com umas últimas palavras, vou terminar com as palavras de Raul Teixeira. Eu achei muito interessante, porque tudo isso que nós falamos hoje, a base de tudo isso é amor, justiça e caridade. E Raul Teixeira diz assim, ó, amor é a alma da vida. O amor é Deus. Vale sempre repetir. Não é importante que nessa nossa relação familiar, como pai, mãe, filho, neto, avô, sobrinho, enfim, digamos, confiar em Deus que tudo vai dar certo. Não vai. Só vai dar certo se ao lado da nossa confiança em Deus, vivemos de tal maneira que Deus possa confiar em nós. Então o trabalho está aí, o desafio está aí, fortalecermos a nossa família, cuidarmos dos que estão chegando, cuidarmos dos que estão indo, porque nós já chegamos e fomos cuidados, e nós também iremos e precisamos ser cuidados. É um círculo virtuoso, e não um círculo vicioso. Então que Deus nos
nos ampare nessa proposta, né? E que nós, pelo conhecimento, nos fortaleçamos para sermos bons operários nesse trabalho. Boa noite a todos, um beijo no coração de cada um e que Jesus nos abençoe. Juliane? Oi. Bom, eu gostaria de... Achei interessante o que o Sandro falou antes, em relação a nós nos autoavaliar diante da nossa condição de membro da família, bem como em como está essa relação. Fazer essa autoavaliação, essa análise diariamente, né? Para que assim a gente possa se acolher, né? Nos acolhermos uns aos outros, buscando sempre, dentro das situações que nos aparecem, utilizar do maior ensinamento de Jesus, que é o amor, e através dele tentar trabalhar o nosso melhor, nos auxiliando uns aos outros na convivência diária. Um beijo e um abraço para todos que ficaram na nossa companhia hoje. Lídia? Que a gente possa ser agradecidos a Deus pela oportunidade de encarnar na família que a gente encarnou. Com certeza não foi à toa e é porque a gente precisa trabalhar as nossas questões nesse lar. Que a gente faça como Jesus nos recomendou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e fazer que esse próximo, bem próximo da gente mesmo, seja os nossos familiares. Foi muito bom estar com vocês. Uma boa noite. Juliana? Bom, falamos em família, falamos de todo esse processo de convivência. Tem uma partezinha lá no capítulo 14 do Evangelho, no item 9, que diz que a tarefa não é tão difícil quanto nós podemos imaginar. Não exige o saber do mundo. Tanto o sábio como o ignorante podem desempenhar. E que Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede. Só nos permite aquelas que podemos cumpri-las. Se alguém não consegue cumpri-las, não é que lhes falte possibilidade. O que nos falta é a sincera vontade. Então, que sejamos perseverantes, esperançosos com nossas famílias, com o nosso ambiente familiar. Um beijo, um abraço no coração de todos. Até uma próxima oportunidade. Tiana? Bom, que como Sandra falou ali a respeito do amor, que todos possamos, né, buscar a sensação do amor. Ele existe, por mais que às vezes nós olhamos para o lado e não vejamos, mas ele existe. Se não vamos conseguir nessa, como eu havia dito antes, haverão várias oportunidades, mas que nos empenhemos, então, aqui, na família em que nos encontramos. E uma coisa que eu acho interessante, a visão, para nós termos uma visão, um autoconhecimento, que nem diz a Ju, olharmos a nossa visão social e a familiar. Aqui, em família, em casa, nós temos o nosso eu bem presente, né? Agora, no momento que a gente sai da porta para fora, parece que temos uma roupagem social, que muitas vezes o que praticamos lá fora, simpatias, gentilezas, não são praticadas em casa. Então, isso acho que é importante a gente observar e buscar o nosso melhoramento, buscar auxiliar aqueles que estão do nosso lado e observar todo esse raciocínio que nós falamos aqui, que o Espiritismo nos traz, né? Nada em vão, né? É isso aí. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Meus amigos, obrigado a todos que nos auxiliaram essa noite aí com as reflexões. E nós gostaríamos de dizer a todos que nos assistem que essas rodas de conversa elas estão disponíveis depois para assistir no Facebook, mas também no YouTube.
Então pode assistir, aquele que não conseguiu pegar desde o início, pode assistir depois no YouTube, pode compartilhar, enviar para aquele familiar, aquele amigo que não tenha assistido aqui. Também dizer que qualquer dúvida ou sugestão pode ser enviado mensagem no Facebook da Casa Espírita. A gente pede que envie no privado, para a gente poder estar auxiliando os trabalhadores na medida do possível. Pode demorar um pouquinho para responder, mas assim que possível alguém vai responder, tentando de alguma maneira atender as demandas. Se a gente não souber, no momento que ler a pergunta, a gente vai pesquisar nas obras básicas, vai pedir ajuda também. E é muito legal estar aqui compartilhando esse momento com vocês. Nós gostaríamos de dizer que quando voltar com as atividades da nossa Casa Espírita, que as atividades públicas, né, as palestras serão às quintas-feiras, às 20 horas, e sempre nós temos a aplicação do passe depois das palestras. Aqueles que têm interesse em aprofundar o conhecimento sobre a doutrina espírita, podem nos procurar e enviar mensagem também, perguntando sobre os grupos de estudo, para que a gente possa estar indicando um grupo de estudo para iniciar e poder, de uma maneira mais interativa ainda, conversar sobre as questões que envolvem a nossa vida de encarnado e também a nossa vida espiritual. Pedimos a proteção dos benfeitores amigos, do nosso Mestre Jesus, e que possamos todos continuar com essas reflexões durante a nossa semana e, de alguma maneira, colocando em prática com as ferramentas que o Espiritismo nos disponibiliza, colocando em prática a nossa reforma individual, a nossa reforma íntima, e possa contribuir na nossa transformação moral. Muito obrigado a todos pela companhia. Tenham uma boa noite.